Se você estava esperando pela nova geração de placas de vídeo para finalmente fazer o seu upgrade ou montar o seu PC, saiba que esse dia finalmente chegou. A Nvidia já anunciou a sua nova série de placas de vídeo. Mas será que está todo mundo realmente empolgado com essa nova geração? Fugindo um pouco da sua agenda tradicional, a Nvidia optou por um evento pré-Gamescom ao invés do conhecido Editors Day, onde convida toda a imprensa para fazer o anúncio das suas placas de vídeo ou das suas novas tecnologias e produtos. Dessa vez a Nvidia resolveu fazer um evento antes da Gamescom, que acontece na Alemanha. Durante o evento eles anunciaram as RTX 20, então confirmando os rumores de que não teríamos mais as GeForce GTX como carro-chefe e agora nós temos as RTX. Foram anunciadas 3 placas de vídeo de uma vez, fugindo também um pouco do que nós já estamos acostumados. Todos esperavam uma RTX 2080 e uma RTX 2070, mas a Nvidia acabou anunciando a RTX 2080 Ti. Então, o que ocorreu separadamente nas outras gerações, normalmente a Nvidia lançando aí até a série 80 e depois lançando a Ti, né, como uma resposta concorrente ou mesmo como um produto a mais para poder compor a sua linha. Dessa vez ela optou por lançar os 3 produtos de uma vez. As novas placas trazem sim mais CUDA cores, mais poder de processamento, mais força bruta, o que deve sim trazer um ganho de desempenho em relação à geração atual. Mas a grande novidade foi o Ray Tracing. Assim como as GPUs Turing que equipam as Quadro anunciadas anteriormente, nós teremos novamente os RT Cores embutidos nos chips. Então a grande inovação da Nvidia seria essas novas implementações nos seus chips. Então nós pela primeira vez teremos um espaço dedicado no chip para processar o Ray Tracing. Então o Ray Tracing não é exatamente uma novidade, mas executar o Ray Tracing em tempo real nas GPUs seria algo meio que impossível há poucos anos atrás e algo bem mais penoso nas GPUs da geração anterior. Isso porque elas simplesmente não possuem esse espaço dedicado nos chips para a execução do Ray Tracing. Então aí a vantagem da nova geração em cima da anterior. Esse foi o carro-chefe do discurso do Jensen. Ele sempre deu foco na qualidade, deixando um pouco de lado o poder de processamento, a força bruta que nós tínhamos nos comparativos dos lançamentos anteriores, sempre comparando as GPUs da geração anterior com a nova GPU e mostrando quantas vezes ela era mais forte do que a anterior, quantos FPS a mais ela daria. E isso ficou completamente fora da apresentação da Nvidia durante a sua conferência. Então, ainda que exista uma diferença de CUDA cores em relação à geração anterior, ainda que exista uma diferença de poder de processamento, até mesmo com um boost que, em teoria, deve ser até maior do que a geração anterior, o foco foi mesmo os RT Cores, os Tensor Cores e o desempenho da GPU rodando games com Ray Tracing. O anúncio contou ainda com a apresentação dos modelos Founders Edition, que deixam de ser aqueles modelos que nós já conhecíamos com Fanblower e passam a ser modelos Dual Fan. Então isso já existiam alguns rumores dizendo que a Nvidia adotaria um padrão Dual Fan para suas Founders Editions. Isso foi confirmado durante a conferência e apresentado para o público e realmente o modelo ficou muito bacana, exceto por aquela parte preta no meio que não ficou tão legal assim, mas aí é uma questão de gosto. A questão mais importante é a Nvidia ter adotado Dual Fan para os seus modelos referência ou Founders Edition. Com a nova geração vem também um novo Bridge SLI ou o NVLink. Então o que você conhecia como a ponte SLI ou a HB Bridge, agora nós teremos o NVLink, o que deve fornecer aí uma largura de banda maior para as placas de vídeo conversarem entre elas e deve ter sim uma vantagem, mas nós não sabemos ainda se isso vai dar uma vantagem em todos os games ou só nos games que utilizam o Ray Tracing ou que utilizam as novas tecnologias implementadas nas GPUs da série RTX 20. As GPUs já estão em pré-venda e começam a ser despachadas em 20 de setembro, então já está bem próximo aí do anúncio para o início das entregas das placas de vídeo que já estão em pré-venda no site da Nvidia e em alguns sites lá fora. Aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhuma informação sobre pré-venda e não esperamos nenhum valor muito atraente logo no lançamento, como já é de costume aqui em terras tupiniquins. Mas estava todo mundo esperando uma nova série, se tivemos aí tantas novidades interessantes, tivemos a implementação aí dos Ray Tracing em tempo real,
tivemos aí essa grande implementação em games, esse visual legal que nós temos aí em Battlefield 5, em Shadow of the Tomb Raider, nas demos que a Nvidia mostrou. Por que tão pouca empolgação, por que tanto questionamento com esse anúncio da Nvidia? Bom, existem algumas questões que nós precisamos conversar sobre a série RTX 20, e antes de mais nada, a primeira coisa que eu digo para você é: não venda a sua placa da atual geração pensando em comprar uma RTX 20. Isso acontece por vários fatores. As mesmas informações que podem ser empolgantes também podem levar a algumas outras conclusões. A própria apresentação da Nvidia fugiu um pouco do habitual, como eu disse, sem mostrar os comparativos com a geração anterior. Galera, saiu um vazamento aqui genérico relativo ao desempenho em relação à RTX e a geração anterior, que seria a geração 10. Não são informações específicas, fala apenas que está rodando em 4K 60 FPS acima, mas não fala em qual qualidade gráfica está sendo rodado os jogos. E também tem esse DLSS que teve uma performance 2 vezes comparada a outra performance. Então não são dados muito específicos, são bem genéricos, mas passando essa informação extra aqui só para complementar. Muito se falou sobre a performance com Ray Tracing em tempo real, dizendo que existe um salto de performance de 6, 10 vezes, existem ali os RT Cores, existem ali novas medidas para você mensurar, mas é uma conta que não existia para essa geração, o que fica um pouco desleal, já que é uma conta que não tem como você comparar diretamente com a geração atual, que elas não possuem o RT Core. Então não existe nenhuma faixa do chip dedicada especificamente para esse tipo de processamento. Então existe sim uma grande diferença, foi isso que foi abordado lá, mostrando que é X vezes maior o desempenho do que numa Pascal, por exemplo. Mas uma GTX 1080 Ti seria incapaz de executar as tarefas que uma 2080 Ti consegue executar? Sim, ela seria se for o Ray Tracing em tempo real, mas e os demais games? Por que a Nvidia não abordou esse tipo de comparativo durante a sua apresentação? Seria essa diferença tão pequena a ponto de não justificar um upgrade? Ou de não justificar o valor a mais que está sendo pago para isso? Mais do que isso, o próprio Ray Tracing em algumas demonstrações foi abordado ali, por exemplo, no Battlefield 5 como alpha, ou mesmo no Shadow of the Tomb Raider, uma versão ainda beta, ou seja, uma versão ainda de desenvolvimento. Os próprios desenvolvedores já avisaram que não vai sair no lançamento o Ray Tracing, isso vai ser um patch depois do lançamento, sem dizer quanto tempo depois do lançamento, vai ser uma implementação após o lançamento, o que indica que a versão que está lá provavelmente é uma versão ainda em desenvolvimento, que deve ter melhorias para quando for lançado o game, o que não é lá muita justificativa, afinal a Nvidia está lançando o seu produto agora. Outra coisa que não ficou muito clara foi como estavam rodando os games, em qual resolução estava rodando, em qual nível de detalhes estava rodando. A gente não sabe se estava em 1080p, 2.5K ou 4K, porque em algumas demos e gameplays que já estão circulando pela internet, a gente consegue ver ali a placa rodando a coisa de 60 FPS com algumas quedas para 50, 30 FPS. O que, novamente, pode ser um reflexo tanto da falta de desenvolvimento ainda desse recurso dentro do game, da própria amadurecimento de drivers, né, deve estar em drivers beta, como pode ser um sinal de que esse recurso é realmente extremamente pesado e vai pesar mesmo numa 2080 Ti, penalizando bastante o desempenho nos games. Mesmo sendo elogiado, o fato da Founders Edition ser Dual Fan pode representar que essa GPU é bem quente. Na verdade, essa suspeita já havia sido levantada antes do lançamento, quando começaram a vazar aqueles modelos custom das fabricantes e tudo que nós víamos eram modelos Dual e Triple Fan. Existiam sim aqueles modelos Blower como os tradicionais anteriores, aqueles mais baratinhos, mas que normalmente são usados para quem compra aquilo para tirar e colocar um sistema customizado de refrigeração, um water cooler, um water block, ou enfim, qualquer outra forma de refrigeração custom. A Nvidia pode ter optado ainda por colocar esses modelos Dual Fan no mercado para manter um boost maior, já que o grande defeito ou o grande problema que nós tínhamos com os modelos Founders Edition, os modelos de referência em geral, é que após atingir a sua temperatura alvo, o boost diminui, ou seja, o clock que você consegue com uma temperatura mais baixa, assim que ele atinge aquele limite, por exemplo 82, 84 graus, ele tem um corte no boost, o que significa que você vai ter uma queda de desempenho.
talvez esse Dual Fan possa ser para manter esse boost um pouco mais elevado, já que mesmo esse boost anunciado ali pela Nvidia, comparando com a geração atual, não é o típico que nós encontramos nas GPUs. Por exemplo, uma GTX 1080 Ti diz ali algo em torno de 1700 MHz, mas na verdade você consegue obter mais, você consegue chegar ali na casa dos 1800 MHz típicos, ou seja, praticamente o tempo todo até que essa placa de vídeo atinja a sua temperatura-alvo, mesmo nos modelos Blower. Pode ser essa uma possibilidade que a Nvidia queira manter um boost maior, aumentando a diferença de desempenho dos modelos da geração atual para a próxima geração. A eficiência energética também ficou um pouco de lado, talvez por ser uma primeira geração de uma nova arquitetura, de uma nova engenharia ali dentro de seus chips, incluindo ali os RT Cores, Tensor Cores, mudando um pouco a estrutura, isso ainda esteja um pouco verde, precisa amadurecer essa tecnologia para que consiga uma eficiência energética como a gente tem nas Pascal, nas GTX 10. Esses são apenas alguns dos fatores que deixaram o público um pouco desconfiado e diminuíram um pouco a empolgação em relação às RTX. Depois que passa o efeito Jensen, que você consegue medir melhor ali o anúncio e tudo que está relacionado à RTX 20, você começa a ficar um pouco reticente em relação a isso. Mas o que realmente deixou todo mundo de cabelo em pé foram os preços. Sim, Jensen anunciou no palco um preço de $999 para a RTX 2080 Ti, mas na verdade o preço praticado na pré-venda no próprio site da Nvidia para a RTX 2080 Ti é de $1.199, ou você pode arredondar para $1.200. Esse é um preço realmente bem alto e que coloca a RTX 2080 Ti num patamar de preço das Titan e não das TI, então praticamente a Nvidia subiu um degrau no preço da RTX 2080 Ti, comparando ela ali no preço da casa das Titan. Nós temos uma diferença de preço na casa dos 20% em relação ao preço de lançamento da RTX 2070 para 1070, uma diferença de 14% da RTX 2080 para a RTX 1080 e de 71% no preço da RTX 2080 Ti para 1080 Ti no preço da Founders Edition. Então é um salto considerável de diferença de preços aí se você levar em conta que são placas em tese da mesmo patamar. E o preço também varia nos modelos não Founders Edition, os modelos de referência, os modelos mais simples ou os modelos de parceiras. As próprias parceiras que em tese seguiriam o preço que a Nvidia apresentou no palco ou o preço sugerido estão vendendo seus modelos custom por valores ainda mais elevados. Existem lugares que você consegue encontrar as placas custom de $1.249, uma grande variação de preço e um preço realmente exorbitante para qualquer placa de vídeo. Claro, a tecnologia pode ser inovadora, claro, o tamanho da GPU pode ser muito maior, a Nvidia pode ter investido muito dinheiro, mas os jogadores não estão muito dispostos a pagar por esse desenvolvimento e nem por esse Early Access, ou seja, para esse acesso antecipado para as RTX 20 e para o prometido inovador Ray Tracing. Dessa vez mesmo com o melhor vendedor do mundo, ou um dos melhores vendedores do mundo, certamente o melhor dentro da Nvidia, não foi fácil convencer o público e nós ainda não estamos convencidos. É claro que no momento da empolgação todo mundo acha aquilo maravilhoso, mas depois de avaliar um pouquinho, a gente vê que falta a Nvidia convencer o público de que essa é sim uma tecnologia que veio para ficar e mais do que isso, que vale a pena pagar tudo isso para ter acesso a essa tecnologia. Ainda mais falta mostrar como vai ser a diferença de desempenho nos games que não utilizam o RTX em relação a essa geração, em relação à geração GTX 10. Os modelos mais de entrada, como GTX ou RTX 2060, ainda não foram anunciados, a gente não sabe se eles trarão o Ray Tracing, é bem provável que não, já que uma 2080 Ti já tem uma grande penalização de desempenho. Então imagina você uma RTX 2060 com uma fração ainda menor do chip destinada a esse tipo de efeito nos games. Infelizmente a Nvidia está lutando contra ela própria, a única concorrente direta que ela tem no momento é a própria Nvidia. Os comparativos dela fazem sentido de serem com a geração anterior e não com a concorrência que basicamente não existe. A AMD não anunciou ainda uma nova geração, não existe previsão de quando ela possa trazer uma nova placa de vídeo para concorrer
com a série RTX 20 ou mesmo com a GTX 1080 Ti, coisa que a AMD ainda não apresentou. Aqui no Brasil, como eu disse, ainda não há previsão de preços. A própria NVIDIA Brasil, o Country Manager da NVIDIA aqui no Brasil já disse que eles não sabiam sequer do preço, ou seja, o preço foi anunciado naquele momento, mantendo um sigilo, portanto, não foi combinado ainda como será a revenda aqui no Brasil. Eles não combinaram com as lojas, com os parceiros que vendem aqui e não sabe como vai ser a forma de conversão de lá para cá. O que a gente já sabe é que não vai ser uma conversão direta, então $1.000 não se torna 3, 4, 5 reais, dependendo de quanto custe o dólar aqui. Existe o tal custo Brasil e os impostos que vão ser embutidos, além daquele famoso custinho de lançamento que quem tem dinheiro vai pagar só para ter essa exclusividade do hardware. Eu, claro, recomendo que você não venda a sua placa de vídeo agora a preço de banana, como já é praticamente de costume, é quase como se fosse um carnaval, como se fosse festa junina ou Halloween nos Estados Unidos. Quando chega o lançamento de uma nova série, todo mundo vai queimar estoque e vender as suas placas baratas. Se você encontrar placas da geração atual que cumpram o que você precisa no momento, aproveita a promoção. Se você não tem dinheiro para comprar uma placa de vídeo nova, não venda a sua agora, você vai ficar um bom tempo sem, até que você tenha grana para comprar uma RTX num preço acessível. Então, claro, eu não recomendo que você faça pré-venda, como praticamente ninguém, eu não vi ninguém recomendar você fazer uma pré-order, fizer uma pré-compra da RTX 20, como não se recomenda de fazer basicamente de nada, como games, como Battlefield 5, por exemplo. Então, não recomendo que você faça pré-compra, espere os reviews, espere as análises, acompanhe o desempenho e veja se isso realmente é o que você precisa e se você está disposto a pagar para ter acesso a essa tecnologia. Então, ainda falta a NVIDIA convencer o público, convencer você, o consumidor e todos nós de que a RTX 2080, 2080 Ti, 2070 é um bom negócio, galera. Esperem os reviews. Espero que nós recebamos aqui algum modelo para fazer o teste e o comparativo com a atual geração. Enquanto isso, segura firme a sua plaquinha da atual geração, porque para você ter acesso à nova geração vai demorar um pouco. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, se você curtiu, deixa aí um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal. Clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa o seu comentário. Eu quero saber o que você achou do anúncio da NVIDIA, se você está convencido com o Ray Tracing, se você pensa realmente em pegar uma RTX 20 ou se você vai ficar, por enquanto, com a sua plaquinha da atual geração. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!